Senhor, te agradecemos pela sua presença, pedindo a sua luz e a sua graça, que o Senhor possa nos inspirar nesse encontro, para que nós possamos discernir as palavras e que cada um possa compartilhar o que o Senhor tem colocado no coração, para que a gente possa se tornar pessoas melhores. Assim vos pedimos. Amém. 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 Vocês querem compartilhar alguma leitura aí, algum livro que estejam lendo, um pedaço? Carlos, eu estou lendo aqui o Entrevista com o Diabo, só que eu não... São diversas... Não enrola, tenho que ler aí ou não tem? Então vamos pegar o da Joyce aqui para ler um pedaço. Então... Lê um pedaço aí qualquer, rapaz. Dê um trecho aí, a gente conversa em cima, vai. Ok. Tá, o livro qual é? Então, é Mais Esperto que o Diabo, é isso? Aí, ó, Napoleão Hill, beleza. O valor de dar antes de tentar conseguir. Tenho plena certeza de que nenhum esforço que possamos fazer em prol daqueles que estão em momentos de dificuldade ocorre sem algum tipo de recompensa adequada. Nem sempre a recompensa vem daquelas próprias pessoas para as quais prestamos serviços, mas ela virá de uma fonte ou de outra. Quando rezo, meu outro eu me ensinou a concentrar-me nos meus objetivos e a esquecer do plano que deve ser atingido. O que eu estou dizendo é que o poder que transforma os pensamentos e desejos em realidade tem a sua fonte na infinita inteligência, que, por sua vez, conhece mais sobre os planos do que quem está fazendo a oração. Fiquei maravilhado quando primeiro tentei esse plano de oferecer... Repete essa última parte aí. Aonde? Quando rezo, meu outro eu me ensinou a concentrar-me nos meus objetivos e a me esquecer do plano que deve ser atingido. Não estou sugerindo que objetos materiais devam ser adquiridos sem planos. O que eu estou dizendo é que o poder que transforma os pensamentos e desejos em realidade tem a sua fonte na infinita inteligência, que, por sua vez, conhece mais sobre os planos do que quem está fazendo a oração. Eu acho que é aí uma coisa bem importante, né? Duas coisas, na verdade. Da gente, nós, humanos, temos a mente limitada e passamos a pensar de forma limitada, né? Mas Deus age de formas que a gente não pode sequer imaginar, né? E eu lembro do vídeo, do testemunho de uma senhora muito forte, né? Dizendo que ela não tinha o que comer com o bebê no colo e outras crianças pequenas, isso para o Nordeste. E de repente o cachorro dela entra com uma nota, não sei qual era, uma nota alta, 50, 100 reais, na boca e larga no meio da sala. Depois que ela fez uma oração pedindo: Jesus, eu não tenho o que dar de comer para essa criança de colo, né? E ela ficou admirada. Rapaz, se fosse um objeto qualquer, o cachorro... Agora, você já viu o cachorro pegar dinheiro na boca e vir trazer e largar no meio da sala? E ela disse, isso é... E quem ouve o testemunho, cara, ela disse, não, o que eu estou falando é verdade, né? Então, essas coisas e inúmeras outras, né, que a gente... Você pensa, não, mas não tem como, cara, não tem como, cara. Não pensa, né? Eu acho que é orar com fé, e se a sua causa for justa,
né? E relaxar, cara. Ora e entrega nas mãos de Deus. Não fica com, né, com aquela preocupação, pensando nas consequências se não dá certo. Não. Fez a tua parte, orou com fé, entrega e relaxa, né? Até se o Juliano tivesse aí, ele já ia falar do trecho da Bíblia que tem um trecho que fala nisso, né? Entrega. É em Mateus, né? Mateus que fala da... Mateus, o áudio tá ficando bom, Mário. Ó. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a parte que fala dos lírios do campo. É mais fácil pelo telefone, até pelo catar na Bíblia, né? Ele fala isso aí. Relaxa, né? Entrega para ele. E quanto ao vestuário, Mateus 6, 25 a 34. Mateus 6, 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, acho que é planta, né? Nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Que todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É muito legal essa parte aqui. Ele fala, né, que quando a gente busca o reino de Deus, busca a justiça divina, em primeiro lugar, todo o resto acontece. Todo o resto vai chegando de maneiras inimagináveis. Começa do cachorro que o cara falou, e tantos outros testemunhos, né, que a gente tem visto aí, diferentes, né? Acho que todos nós já vivenciamos alguma espécie de milagre, né? Vamos dizer. Ó, o homem do milagre aí, o Mário tá aí, ó, o homem do milagre na saúde. Que não são poucos, todos os dias a gente recebe um milagre se a gente se dá por conta, né? Quase todo dia. Não, falando isso da justiça, né? Justiça do homem, me lembro daquela carta que eu escrevi, né? Que eu contei que testemunho. Eu não tinha como, impossível, entendeu, cara? Todo mundo foi autuado. Eu fiz aquela carta com fé, e ainda me lembro hoje, se a tua mão for é mais poderosa que a mão do juiz, do desembargador, eu não vou pagar isso, cara. E a mulher me liga, a auditora me liga. Eu digo, poxa vida, não tem como, meu. Então é que nem entregar a Deus e descansar, né? Mas tem que ter a fé, né, cara? E tu olha só, Mário, o pai é tão bom, ele podia simplesmente a ação não ter andado, ela ter arquivado e tal, e ficado por isso mesmo. Tu ia saber disso depois de alguns meses, algum tempo, olha, não andou e tal, mas ele é tão bom que ele se preocupou em fazer com que a auditora te ligasse para te tranquilizar. Aham. Olha só, cara. É uma loucura, né?
A gente para pensar, e outros que já, vários acontecem diariamente, mas todo dia praticamente, né? Que nem na segunda-feira, o dia que eu levantei para dar um esporro, né? Depois daquela palavra, cara, aquilo me deu um conforto, meu. Chamei um por um, foi conversando, tá uma maravilha. Que Mas eu legal. fui com a ideia, se não tivesse sido nosso encontro na segunda, eu tinha explodido, meu. Mas aquela palavra de mansidão e refletir foi o que me salvou, eu acho, né? Então, todo dia a gente tem milagre. Se a gente parar para pensar e perceber, todo dia a gente tem milagre. Todo dia. E E tu, são uns Pierre, conta uma milagres coisa. assim, ó. Eu vou contar um e vou mostrar para vocês as notas. Eu estava andando no final de semana com a mulher e peguei um buraco. Aí a caminhonete endureceu, de baixo, estourei um pneu. Estourei um pneu, né? Aí desci do carro, o pneu tudo bem, tudo ok. Quem é que disse que eu manobrava para poder entrar para a pista? Ficou tão dura a direção, tão dura. Cara, você não tem. Bom, o Alan deve saber, já deve ter acontecido contigo. Aí eu disse, pá, vou levar no mecânico. Daí levei no meu mecânico, lá o cara fez um orçamento 6.700 e pouco. Vou mostrar para vocês a nota. E aí eu vim para casa e aquela voz de tira de lá, sabe? Nítida eu estava, tira de lá. E aquilo matutando. Cheguei no outro dia de manhã, aí o cara me deu um orçamento de... Cara, vocês não têm noção, vou postar ali para vocês verem. Aí eu fui lá, tirei de lá, paguei R$ 500 e levei no outro. Sabe quanto eu gastei? R$ 860. Imagina, Era Bah, só uma correia que tinha caído. E imagina. tava no cárter. O cara me condenou à frente da caminhonete. Eu ia mandar fazer, como a gente não entende, né? Ah, mas aquela voz assim, ó, tira de lá, tira de lá. Eu digo, eu vou obedecer. Fui lá no outro dia, tirei e levei no outro. R$ 860. E se eu não tivesse ouvido, se eu não tivesse ouvido essa voz, o feito que ela me mandou, eu teria me ralado, né? É. Às vezes Para mim, essa. isso é um milagre, entendeu? É um testemunho, cara. Porque a gente ia cair, eu ia cair num golpe, e se não fosse Deus me orientando para tirar de lá, eu teria mandado fazer e não era nada. É que Deus fala de várias formas, né? Sim, E cada um de nós tem que ter essa percepção, tem que ter tem que se treinar, na verdade, para é. ouvir a voz dele. Às vezes é uma voz audível, às vezes é um pensamento que chega, às vezes alguém te fala alguma coisa e aquela pessoa que te falou aquela coisa não tinha a menor vinculação com o que ela falou. Então, tu percebe que é uma coisa que não é daquela pessoa. Então, são vários sinais, né? Entendeu? Essa sensibilidade para aprender a discernir quando é Deus falando com a gente, né? E quando não é. Olha o livro que o Carlos está lendo aí, Mais Esperto que o Diabo. Nesse livro aí, eu já li 2 vezes. Tem livros que a gente tem que ler várias vezes, né? Porque cada vez que a gente lê, a gente aprende uma coisa diferente. Mas ele fala várias coisas que são artimanhas que o inimigo usa para nos ludibriar. Esse discernimento a gente adquire com oração e com atenção, né? Mas isso aí que tu falou é muito legal, Mário. Tu ouviu a voz, tu entendeu que era de Deus, né? Um aviso, e tu tomou atitude. Quantas vezes a gente ouve alguma coisa nos dizendo, a gente se sente incomodado com uma situação e não toma atitude, né? Sabe que... Deixa eu dar uma história para vocês aí. Eu vendi... Só vou fechar os microfones, tá dando um barulho aí, cara. tá, Vamos desculpa. falar um de cada um. Ligar um de cada um. Eu vendi um carro um tempo atrás agora, eu troquei de carro, na verdade. O cara me pagou um carro que eu vendi com um outro carro, tá? Aí eu tinha anunciado por um preço e anunciado com o meu carro com IPVA pago. Mas não tinha vencido o IPVA ainda, estava em dia. Aí quando nós negociamos, o cara me pagou com um carro, me pediu um desconto e tal, acertamos, eu topei. E aí acabou que eu lembro certinho, nós temos combinado, tá bom, então cada um assume seu IPVA, porque o dele também não estava pago. Só que o dele era um carro mais barato, que eu peguei na troca. Tá. E passou, né, cara? Negociamos, trocamos o carro, transferimos, tudo certo. Ele me pagou, tudo certo. Agora, passou uma semana atrás, o cara me ligou.
Pois é, eu tenho que viajar agora e tal, e eu vi que não tá pago o IPVA. Aí mas como assim, cara? Daí fui procurar, né, nas conversas do WhatsApp, que eu troquei com ele, fui procurar no contrato que a gente fez, porque estava o Detran fechado, foi bem na enchente, estava fechado o Detran, fiz um contratinho com ele para ele depois transferir, e não tinha nada de PVA nas conversas e nem no papel que a gente fez, no contrato que a gente fez. E aí eu comecei a pensar, né, mas não tem sentido. Eu lembrei claramente, assim, ó, tenho certeza que a gente combinou de cada um pagar o seu. Eu entendi que o meu, eu falei para ele, cara, eu entendi que o meu era o carro que eu estava recebendo na troca. E que o teu era o que estava me comprando, porque afinal de contas ia vencer depois, em julho, agosto, ia vencer o IPVA, então cada um paga o seu, o carro que agora é o novo carro, né? O carro que eu recebi na troca, o que ele comprou de mim. E ele entendeu que era o. Eu vi um áudio para ele ontem ainda. Cara, eu acho que tu entendeu que o teu carro era o que estava me entregando. E eu entendi que o meu carro era o que eu estava comprando. Então, acho que a gente teve um mal entendido aí. Eu não quero ser leviano contigo, mas também não acho justo que eu pague um PVA mais caro de um carro que vai estar contigo por mais um ano para frente. Então, eu acho que a gente pode fazer uma conta, um meio a meio aí. Vamos somar os dois IPVA e vamos dividir por dois. Eu já paguei o do outro carro, então vou te pagar a diferença que falta, então tudo certo. Ele não me respondeu ainda. Mas isso ficou me incomodando, me incomodou assim, ó, 2, 3 dias, não é pelo valor, mas pela injustiça, sabe? Quando tu acha que não tá certo, cara. Há um tempo atrás, eu teria pago e pronto, cara. Quer saber? Não vou me incomodar, vou pagar isso aqui, o cara tá enchendo o saco, vou pagar e pronto. Mas aí eu comecei a pensar o seguinte, que tudo que Deus nos dá, ele nos dá por algum motivo, ele nos dá a casa que a gente mora, o carro que a gente dirige, a roupa, o trabalho, tudo que a gente tem na vida vem dele. E a gente tem que honrar o que ele nos dá. A gente não pode ser displicente com o que ele nos dá. Se ele nos deu um talento, uma capacidade, a gente tem que usar. Se ele nos deu uma inteligência para alguma coisa, a gente tem que usar a serviço dos outros e até no nosso próprio. A gente deve usar o que a gente recebeu, o nosso talento. E assim como o recurso financeiro, o recurso, qualquer coisa que a gente tem, vem dele, não tenho dúvida nenhuma disso. Então, se ele nos deu um talento, uma capacidade ou um recurso, a gente tem que honrar esse talento. E eu não posso desperdiçar esse talento porque o outro me pediu ou está sendo mal intencionado, não sei, tá? Se foi isso ou não, mas ou se foi só mal entendimento. Mas a gente tem que ter um cuidado com o que a gente recebe. E depois eu orei por isso. Deus, o que eu faço? Orei, e veio a resposta. Veio a resposta através de pensamento. Dessa forma, eu não tinha. Meu primeiro pensamento foi: não vou pagar isso aqui, porque não é justo. O primeiro que me veio, na verdade, vou pagar para me livrar. Vou pagar esse negócio para ficar livre dessa conta. Não quero saber disso aqui. Aí depois veio outro: não é certo isso aqui, cara. Isso aqui não é certo pagar esse negócio. Aí daí eu fui orar e pensei: o que eu faço? Qual é a conduta correta? E aí eu preferi entender que houve um mal entendido, em que tanto eu quanto ele entendemos de maneira diferente. E a maneira que me pareceu mais justa foi que eu propus para ele. Olha, eu acho que é isso, cara. E aí, quando eu propus isso para ele, gravei esse áudio e entreguei, né? Me acalmou, cara. Isso é o que Deus queria que eu fizesse. Eu entendi que era isso. Porque, pela calma, né? Tudo que vem de Deus é leve, é agradável, é tranquilo. Então, essa coisa que o Mário falou de ouvir a voz, de tirar da oficina, e essas coisas que a gente tem que perceber que esse pensamento que me veio dessa forma de conduzir, então são coisas que a gente começa a aprender a lidar, né? A aprender a escutar. E isso vem pela oração. Quando a gente entrega, quando a gente ora, quando a gente pede para ser respondido, a resposta vem sempre. Sempre vem. Basta a gente prestar atenção. Você pode demais, João. Sim, eu destaquei vários pontos aqui também. Esse aí que o Alan falou, bem interessante mesmo. Obrigado aí por compartilhar, Alan. Fiz até algumas anotações aqui.
né? Não podemos ser displicentes com o que o Senhor nos dá. E eu vi também que eu fui displicente com algumas coisas, justamente nisso daí, sabe? Que a gente acaba tendo princípios, aí quando a gente encontra, às vezes, alguma pessoa que quer, sei lá, ser leviano, tem má fé, você quer escapar daquele negócio, fala assim, eu vou assumir o prejuízo aqui e fica por isso mesmo, né? Mas realmente não é uma coisa muito boa. Esses dias também eu tive um prejuízo, eu ficava assumindo com a pessoa, eu falei, cara, isso aqui é injusto, olha o tanto que eu tô levando. Cara, eu só tô assumindo. Eu falei, não, eu vou ser justo com as pessoas. Eu fui conversar com cada um, né? Conversei com as pessoas e falei, cara, ó, o justo é isso? Sim. Então tá bom. Então, ó, são conversas difíceis, mas tem que ser realizadas, tá? Então é isso aqui, assim, educadamente, claro, né? É isso aqui, assim, assim, fica bom para você. Como é que a gente pode resolver isso daqui? Porque, infelizmente, eu já assumi muitas coisas na minha vida e já, cara, perdi muitas oportunidades, etc. Então, eu resolvi parar com isso. Então, eu acredito que a gente tem que ser justo, né? Então, aqui, buscar aí primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais será acrescentado. E é justamente isso, a gente poder administrar aquilo que Deus nos deu. Se eu for parar para pensar, a nossa vida é a respeito de administração. Tudo a gente tem que administrar. Você vai fazer qualquer coisa, você vai administrar o relacionamento com as pessoas, às vezes com seu cônjuge, com sua família, administrar o seu tempo, administrar os bens que você tem. Muitas das vezes, quanto mais bens a gente tem, mais a gente se perde. Porque, eu vou comprar, vou dar um exemplo simples aqui, eu vou comprar um patins. Então, a partir do momento que você compra um patins, agora você tem que dar vida para o patins. Então, você tem que dar seu tempo para o patins. Então, até aquilo que a gente vai adquirir, a gente tem que imaginar, cara, será que isso vai ser bom? Porque quanto mais eu adquirir a respeito disso, mais tempo ele vai tomar da minha vida, mais administração eu vou ter que ter, e ao invés de eu ter paz, isso vai tirar, às vezes, a minha paz. E eu nem vou utilizar isso de direto. Então, a gente até o que a gente vai fazer, o que a gente vai adquirir, a gente tem que ter sabedoria, né? E aí, aqui eu vi vários pontos aqui que eu anotei, mas foram muitas vertentes, entendeu? Então, nessa vertente, aproveitando essa vertente aqui de buscar aí primeiro o reino de Deus, esses dias eu estava lá no litoral de São Paulo, e eu estava refletindo sobre essa palavra aqui, né? Buscar aí primeiro o reino. Mas o que é o reino, né? Tem até uma aula que eu dou aqui para as pessoas, que é uma coisa tão simples e óbvio, né? Mas o óbvio não existe. O óbvio precisa ser dito. Então, quando você vai estudar sobre qualquer coisa, tem até uma aula que eu estou dando aqui, que é assim, como aprender qualquer coisa. Então, como que eu vou aprender alguma coisa se eu não sei conversar? Eu não sei o que as palavras significam, cara. Então, se eu não sei o que as palavras significam, como que eu vou entender alguma coisa? E às vezes o significado daquela palavra é uma coisa bem simples. Então, se você for falar comigo de bike, eu vou falar uma frase ou contar alguma coisa para você. A partir do momento que eu começar a falar palavras que vocês não sabem o que significam, vocês não vão entender, né? Se eu falar assim, aí, qual que você gosta mais, o Grip Fit ou o Rapid Fire? O que é isso, né? Rapid Fire é aquele passador que você passa aqui, ó. E o Grip Shift é aquele passador da luva. Então, vocês entenderam, mas 5 segundos atrás você não sabia o que era. Então, como que eu vou entender uma coisa se eu não sei as palavras, eu não sei a linguagem? Então, né, o que é o reino de Deus? Primeira coisa, o que é o reino? A gente, muitas das vezes, não entende o que é o reino, que não é uma coisa tão simples, eu penso, de entender. Outra coisa, quem é Deus? Se a gente não responder quem é Deus, como que a gente vai amar, cumprir o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, e a gente não sabe nem quem que é Deus. Já caiu por aí. Outra coisa, cara, como que a gente vai jogar um jogo que a gente não sabe as regras? Então, muitas das vezes, a gente não sabe nem os 10 mandamentos. Não precisa nem saber na ordem, não. Pode ser aleatório, mas assim, escreve aí para mim, da sua cabeça aí, escreve aí quais são os 10 mandamentos. Vamos colocar no papel aí e fazer a provinha. Os 10. Cara, eu não sei. Não lembro. Pois é. As regras do jogo ele foi lá e resumiu em 10. Esses 10 ele transformou em um. Mas e aí?
quais são as regras do jogo. Então, como que eu vou jogar um jogo no qual eu não sei as regras? Então, são princípios básicos que a gente, às vezes, não para pensar. Então, assim, pensando, buscar primeiro o reino de Deus. Qual que foi a interpretação que eu tive lá? Um pedaço dela. O que é um reino? Quem reina, o que essa pessoa tem? A principal característica dela, a pessoa que reina. Governa, né? Governa. Ele manda, né? Então, buscar primeiro o reino de Deus. Então, quem reina, quem tem o reinado ali, manda. Se ele manda, então ele tem o que ele manda. Tem poder. Se ele manda, ele tem que mandar. Ele mandou o quê? Ele mandou a gente cumprir os mandamentos. Então, buscar primeiro o reino de Deus, ou seja, a obediência a Deus. E a regra básica que ele deu foi os mandamentos. Então, buscar primeiro o reino de Deus. Então, buscar primeiro seguir os mandamentos e a sua justiça. E tudo mais será acrescentado. Essa foi a interpretação que eu tive lá na beira do mar, pensando. Então, o que é esse reino, cara? Que eu tenho que entender o básico para eu saber o que é. Aí agora eu estou numa busca aqui, quem que é Deus para mim? Né? Quem que é Deus? Quem que é Deus? Porque se você entrar hoje no YouTube aí, a gente tem que tomar muito cuidado que a própria igreja, a própria religião, as próprias pessoas, eles começam a falar um monte de coisas que a gente tem que filtrar. E a palavra de Deus é o filtro. A realidade, ela está lá. A gente fica sempre querendo escutar isso de outras pessoas. Então, Deus falou assim, né? Examinai tudo, escutai tudo, examinai tudo e ficai com o que é bom. Fica com a parte que ela é boa e a gente tem que ter muito esse filtro. E aí, por exemplo, o livro do Napoleão Hill. O livro do Napoleão Hill ele é muito bom, mas o que tem acontecido nos dias de hoje? Que a gente não sabe quem que é Deus, a gente não tem muito conhecimento de Deus normalmente, um relacionamento com ele, aí a gente chega na internet, aí eles pegam versículos pontuais de prosperidade, aí ele fala assim, para você usar Deus, então você faz tal coisa, porque se você fizer tal coisa, Deus tem uma promessa e vai acontecer isso. Então, ele ficou, o que aconteceu? É o Deus, a gente virou o centro. O centro não é mais Deus. Então, o centro é o ser humano. Eles colocaram o ser humano no centro e agora Deus tem que realizar nossos sonhos e fazer nossas vontades. E aí a gente pega, as pessoas pegam, encaixam versículos e situações para que a gente possa realmente realizar os nossos sonhos e realizar nossas vontades. E Deus se tornou nosso servo e não nós servos de Deus. Então a gente tem que quando a gente conhece a Deus, começa a conhecer mais a Deus, a gente vai começar a refletir sobre isso, sobre realmente o nosso relacionamento com Deus. Então eu vou fazer isso porque se eu fizer isso, Deus vai me dar aquilo. Não é essa troca. Quem que é Deus para mim? Quem que é Deus para o Alan? Quem que é Deus para o Mário? Quem que é Deus para o Carlos? Ele é esse Deus de troca ou ele é um Deus de relacionamento? Porque o que ele mais desejou quando ele criou o ser humano foi ter um relacionamento. E a gente estamos sendo ensinados a ter não um relacionamento real com Deus, mas um relacionamento de interesse e uma troca, e essa troca baseada, muitas das vezes, por pessoas inteligentes em versículos bíblicos. Não estou dizendo que a gente não pode, que isso não é verdade, que aquela não é uma promessa de Deus, mas é que tem uma palavra lá que ele fala assim, eu sei as intenções do vosso coração. Entendeu? Muito bom, Pierre, muito bom. Acho que é incrível, né? O Pierre entra e tem uma capacidade de discernimento que faz pensar. Faz pensar. Legal. Fala, Carlos. Muito bom mesmo. Várias coisas aí. O Pierre vai anotando e vai puxando. Mas eu vou puxar o do Mário aqui, o que o Mário falou, o que o Pierre mesmo falou, que primeiro nós temos que ser gratos ao que temos. E
e que a vida, cara, ou Deus, vai apresentando os problemas para nós, as coisas que a gente tem que enfrentar. Até ontem eu falei sobre isso, né? As coisas que a gente tem que, os nossos defeitos que a gente tem que enfrentar mais cedo ou mais tarde para evoluir. E que normalmente o outro lado vem nos largar ideias justamente dos nossos pontos fracos, né? Então, e que o lado positivo disso, que isso aponta justamente no que nós temos que evoluir, né? Seja a instabilidade emocional, seja o que for. E tu falaste, né, que o que ocorreu contigo, deixa para lá, ou não, eu vou fazer o que é certo, vamos fazer o que é justo. E eu vejo que nós somos instrumentos, assim como Deus usa outras pessoas como instrumentos para justamente nos lapidar e nos ensinar. Ó, filho, tu está fazendo esse caminho que tu está fazendo aí não é o correto, cara. Sabe? Modifica. Vamos dizer, o primeiro que atendeu o Mário lá. Pô, vou tirar a vantagem em cima desse otário aí, cara. Eu vou cobrar, vou dizer que foi uma coisa que ele não entende nada mesmo. E tá lá, a consciência dele tá batendo, cara. Vocês acham que não? Filho, não faz isso, cara. Não faz isso, que você vai perder. Você poderia estar ganhando aqui, se cobrasse R$ 2.000 ou cobrasse 1.500, o Mário não ia pensar duas vezes, provavelmente. Ó, você está perdendo, cara. Não, eu vou dar uma desperto. Então, Deus falou, ó, de uma forma muito sutil, ó, você vai perder 1.500, 2.000. E Não, ele não ouve. detalhe, ele perdeu não só o dinheiro do concerto, perdeu o cliente. Perdeu o cliente, que ia indicar outro, né? E aí, ó, esse Eu é um só sinal fazia coisa com sutil. ele, cara. Eu não sou cliente novo, né, meu? Indiquei vários para fazer com ele já. Nossa. Uns Então 5, aí 6, você com vê, certeza, ele perdeu. esse é um aviso, vamos dizer, sutil. Aí o cara não presta atenção, entendeu? Mais adiante, o cara vai estar reclamando como a vida está difícil, como os negócios não dão certo, como, né? Aí ele começa a culpar o governo, começa a culpar os outros, tudo, porque o negócio dele não está andando, cara. E aí é a vida mostrando para ele, ó, isso aqui é consequência dos seus erros. E aí ele não ouve, cara, não ouve e continua querendo dar uma desperta. Cara, Deus vai te apresentando em diversos níveis, né? Veja como é bom, como ele é bom. Primeiro ele te avisa, vai de uma coisa... Cara, vai chegar uma hora que tu vai dar de cara na parede. Tu não escuta? Bom, então vamos aprender, né? Ou pelo amor ou pela dor, né? Não é assim? Então, acho que isso é com tudo, cara. E é exatamente por isso que nós devemos buscar a justiça e fazer o justo, sabe? Eu costumo falar outro exemplo muito simples, assim, você tem um negócio, você tem um restaurante e você está gerenciando, está no caixa um cliente, como aconteceu comigo já, pediu um filé, mas mal passado, e o negócio vem torrado, cara. E aí, pô, vou reclamar. Não, eu estava com uma pessoa, não gosto de reclamar, não gosto. Vamos, o seguinte, a gente come aqui e não voltamos mais aqui. Ok, só que aí amanhã ou depois o cara tá na mesma situação. Pô, meu negócio não dá certo, mas eu não sei o que é. E era o garçom, era o cozinheiro, era as pessoas que não fazem a coisa como deve ser feita. E você que não reclama, você que diz, não, cara, deixa para lá, você não está ajudando no crescimento dessa outra pessoa, né? Você não está fazendo o que é certo, o que é justo, né? E ao mesmo tempo, né, o que Deus está mostrando para mim, cara, tu precisa deixar de ser o bonzinho, você precisa deixar e começar a reclamar os teus direitos. Tu não está pedindo nada né, de errado. Você está querendo o
que você negociou, o contrato que foi feito aqui. Ó, eu estou pagando caro por um filé mal passado. Né? Por que você vai deixar isso aí? Então, veja como é a obra, como é linda, cara. Ao mesmo tempo de eu estar ensinando para o outro, está te usando como instrumento, está usando o outro para te ensinar. Né? Chega de ser bonzinho e vai reclamar. A gente não pode fugir de contenda, cara. A gente não pode criar contenda, mas não pode fugir de uma contenda que aparece, sabe? Porque as contendas, as discussões, as situações que acontecem na vida da gente são sempre com esse intuito, Carlos, que tu falou aí, de ajustar as condutas, de aprender. Porque quando tu reclama do teu filé que veio diferente do que tu tinha pedido, tu dá a oportunidade da pessoa se corrigir. Tu vira instrumento de aviso, vamos dizer assim, para que ele possa melhorar. Se ele não te escutar e não resolver tratar da pessoa que faz o bife para ele, que, enfim... Vai ter as consequências e é assim que funciona. Mas o aviso foi dado, né? O aviso, tu fez a tua parte, vamos dizer assim. Então, é muito legal isso aí. Muito bom. Esses dias eu estava numa competição, aí eu trouxe um cara que era de outra categoria, uns 10 quilômetros. O que quer trazer o cara? Eu peguei, estava mais forte que ele entrou na minha roda e ele veio atrás de mim, ou seja, ele tem menos atrito com o ar, então ele faz menos força. Então eu ajudei ele a garantir a posição. Então, quando isso acontece, como ele não ajudou a quebrar o atrito com o ar, então, teoricamente, assim, numa ética aí não escrita, né, ele não pode chegar na minha frente. Aí, faltando, assim, uns 500 metros para a chegada, tinha uma rotatória com uma curva. Aí eu não falei nada, né? Ele chegou do meu lado e falou o seguinte: ó, não vou sprintar com você, não vou fazer chegada com você. E voltou para trás. Aí eu peguei e comecei a aumentar a velocidade, ele começou a aumentar também. Aí ele olhou para o lado esquerdo, assim, aí a gente ia fazer uma volta e ir para a chegada. Ah, rapaz, quando ele viu aquelas pessoas lá, estavam os amigos dele lá, todo mundo esperando para ver o que ia acontecer. Aí ele olhou para mim e falou: cara, velho, eu vou ganhar do Pierre aqui na frente de todo mundo, vai ser fantástico. E ele nem treina muito assim, eu tava chegando de viagem cansado. Ele olhou e falou: rapaz, eu vou, hein? Aí ele entrou na curva assim, eu olhei para ele começou a embalar, aí eu apertei um pé um pouquinho e eu falei: não, eu não vou chegar com ele, eu não vou fazer isso, deixa ele ganhar. Aí ele pegou, virou, ele levantou as mãos e ganhou. Só que a curva foi tão rápida que eu ia parar a bicicleta. Sabe por que eu ia parar a bicicleta? Porque eu não queria sair na foto com um cara desonrado daquele. Eu não queria sair na foto com ele. Aí terminou lá e tudo, ele pensou que eu ia falar com ele, né? Aí eu peguei na mão dele, cumprimentei, e normal, nunca falei nada com ele. Aí eu falei: cara, alguma coisa deve ter dado na cabeça dele, né? Deve ter ficado, assim, às vezes, pensativo e tal. Aí eu conversei isso com um amigo meu, aí ele falou o seguinte: cara, talvez não. Que é o que o Carlos falou, e eu concordo plenamente com o que o Carlos falou, só que hoje nós estamos num tempo apocalíptico, e Deus falou assim que os corações iriam se esfriar. Então, muitas das vezes, a gente pensa que essas pessoas, elas vão ficar com a consciência pesada, vão refletir sobre, não, elas não vão refletir sobre, elas nem veem isso mais. Então, um dos piores sinais que pode acontecer hoje com o ser humano é quando o ser humano faz alguma coisa de mal, uma coisa ruim, uma coisa desonesta, e a consciência dele simplesmente acha aquilo normal. Isso é horrível, sabe por quê? Se você faz uma coisa ruim e se você fica bem com isso, é a coisa mais preocupante do mundo. É porque o Espírito Santo já não está mais nessa pessoa. Entende? Então, infelizmente, o mundo mudou muito. Mas não é sobre os outros, né? É sobre o que é que você está fazendo. Tem coisa que você não pode fazer. Não está sobre o seu controle. Mas só que só a parte de você estar em paz com você mesmo, isso aí é o presente mais precioso. E aí eu voltando de viagem, né? Aí tava a Serra do Roncador na frente, assim. Aí eu tive uma inspiração de Deus. Tive várias dessas viagens, vamos conversando aí no decorrer dos tempos.
foram várias conversas com Deus, principalmente nas provas, nas corridas. Cada corrida não tem sido uma corrida. Tem acontecido tanta coisa que tem sido experiências com Deus. E eu voltando dessa, aí eu falei, cara, aconteceu tanta coisa aqui. E aí eu fui ver. Aí eu falei, cara, chegou até chorei. Falei, rapaz, o problema do mundo são os outros. Deus me revelou. Como assim os outros? A gente acaba, muitas das vezes, escolhendo o carro que você vai comprar por causa dos outros. A casa que você vai comprar por causa dos outros. O cara vai treinar um esporte ou fazer alguma coisa para se mostrar melhor que os outros. A roupa que você vai vestir é por causa dos outros. Aí tem uma mulher, cara, gente boa, conecta com você, talvez ela não seja a mais bonita do mundo, mas é uma pessoa bonita, te chama a atenção, né? Tem todos os requisitos, você tem atração por ela, é uma pessoa bacana e tal, mas tenha uma que é lindíssima e você tem acesso a ela também. Mas você não aguenta ficar, cara, conversar com a mulher 5 minutos, mas o cara vai escolher a mais bonita, que ele não consegue conversar, não por causa dele, mas por causa dos outros. Então, hoje, estão ensinando a escolher, você vê essas blogueiras aí, essas mulheres aí toda montada, que não consegue nem abrir a boca, abriu a boca, você fala que mais os caras estão escolhendo essas mulheres. Então, até a mulher que a pessoa escolhe hoje é por causa dos outros. E no final das contas, os outros não estão nem aí com você. Não está nem aí com você. Nós saímos aqui, ó, fomos participar de um encontro de jet ski. Encontro não, fomos passear lá em Capitólio, lá no lago lá da usina hidrelétrica, lá, maior do Brasil lá. Aí chegou lá, aí tinha a época do Covid, bem no começo. Aí estamos lá numa chácara, alugamos uma chácara. Daqui um pouco vem a mulher, não sei o que. Fulano morreu. Moço, o que ela quer falar que fulano morreu? Fulano morreu lá na Barra. Aí esse cara era do grupo de jet ski, tinha entrado recentemente. Era um menino lá. Aí morreu de Covid, o cara. Rapaz, não deu um minuto de silêncio assim, o pessoal ficou calado, aquele silêncio. Daqui um pouco, uma voz lá no fim do túnel falou bem assim: bora pro lago! Moço, eu colei as placas. Aí eu colei as placas, porque eu tinha lido no livro, até do Napoleão Hill, como evitar preocupações e começar a viver. Ele falou assim: as pessoas estão mais preocupadas com o próximo passo delas do que com a notícia da minha ou da sua própria morte. Aí eu lembrei na hora, né? Eu falei, aí, cara, o Napoleão Hill, as pessoas estão mais preocupadas com o que ela vai fazer depois do que com a notícia da minha morte, cara. Pô, o cara morreu, não teve, né? Eu nem puxei a oração porque eu colei as placas, ninguém orou pela alma, ninguém falou, ninguém fez, e ninguém falou mais nada para ele. O jet ski dos caras tava tudo cheio de cerveja, as mulheres lá e tal, os caras colocou no carro, lançou na água e pau, o dia inteiro, filho, bebendo e andando de jet ski, e o cara morto lá, entendeu? Então, a gente fica vivendo pelos outros, cara, esses outros não estão nem aí, nem com a sua morte. Então, eu era um cara muito tímido, então hoje eu converso igual eu estou conversando com vocês aqui por causa desse insight lá, entendeu? Eu falei, cara, fala o que você vai fazer, você só tá de passagem por aqui. Tem hora que eu falo umas coisas assim que as pessoas às vezes não gostam, porque é uma realidade. E isso mudou minha chave, entendeu? Mudou minha chave. Cara, todo mundo tá preocupado com o próximo passo. Aí você fala, nossa, fulano falou tal de mim, ou então, cara, eu fiz uma coisa que eu passei vergonha, cara, ninguém tá lembrando você, véio. E se lembrar, vai ser pontual, vai ser naquela. Eles vão falar mesmo. Não é que eles vão falar mal. Eles vão falar, mas é só aquela hora ali. E, cara, no próximo segundo, você tá matutando isso dias. Tem gente que fica depressão a vida inteira, anos. Cara, a única coisa que essas pessoas não estão fazendo é lembrando de nós, né? Então, esse aí foi um insight muito bom e Deus falou, aí eu fechei a chave. Eu falei, cara, é isso, ó, e a realidade está aí, ó, a gente fica gastando tempo demais. E aí a frase final foi o seguinte, cara, viver para impressionar os outros é caro demais. Muito bom, Pierre, muito bom, cara. Tá? Hoje tu deu uma brilhantada no nosso encontro aí. Obrigado, cara. Obrigado pela. Seja Deus aí. Amém. Ah, muito bom. Usada 8h20, vamos tocar a vida?
Faz uma oração para nós aí, Pierre. Abriu e encerra agora. Faz uma oração para encerrar aí. Senhor, te agradecemos por essa oportunidade. Obrigado pela nossa vida. Muitas das vezes a gente tem reclamado, ficado triste por situações da vida, mas o maior presente que o Senhor tem nos dado é o presente, Senhor, porque o presente é o momento presente. Quantas pessoas não tiveram a oportunidade de acordar hoje? Quantas pessoas não tiveram a oportunidade de estarem aqui alimentadas? Agradeço pelo olhar de cada amigo que está aqui presente, que a gente vê a alegria que eles estão. Diante de cada um tem suas dificuldades, cada um tem suas lutas, porque o mundo é assim. O Senhor mesmo tem dito que no mundo tereis aflições, e nas aflições cotidianas de cada um, agradeço por cada um estar com alegria no coração, enfrentando cada um as suas batalhas. Te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu de ter mais um dia de vida. Amém.